Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com as forças de atrito. Até agora viemos com a parte inicial, em que a gente falou sobre as aplicações diretas aí das forças de atrito e fizemos algumas definições. Então, para lembrar, a gente falou que a força de atrito ela pode ser de dois tipos. Pode ser atrito estático ou atrito dinâmico, ou seja, força de atrito estática ou força de atrito dinâmica. A força de atrito estática, ela ocorre quando não tem deslizamento. Então, não há deslizamento entre superfícies. Então, é esse o critério que eu vou usar. Não tem a ver com estático e movimento, beleza? Estático parado, dinâmico e movimento. Por exemplo, quando você põe uma mala na esteira do aeroporto e a mala está lá andando na esteira. A mala ela não está deslizando em cima da esteira, ela está sendo arrastada, e ela está sendo arrastada por uma força de atrito estática, beleza? A força de atrito dinâmica, então, está ligada ao deslizamento. Nós não temos fórmula para calcular a força de atrito estático em qualquer situação. Nós só temos fórmula para calcular a força de atrito máxima ou força de atrito de destaque. Então, a força de atrito estático máxima é calculada por μ vezes normal. Por que eu estou falando força máxima? Porque essa é a força para que o objeto fique na iminência de se movimentar, para que ele praticamente esteja ali já sem volta, né? E mais um pouquinho ele desliza. Então essa força ela calcula para a gente um limite, um limiar de deslizamento, de resistência ao deslizamento. Se você submeter o objeto a uma força maior do que isso, aí ele deve deslizar. E a força de atrito dinâmica, embora a gente tenha a fórmula aí com a mesma cara, né, μ vezes normal, a diferença entre elas é que aqui o μ é o μ estático e aqui é o μ dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico também é experimental. E a força de atrito dinâmica, que é essa que a gente está calculando aqui, ela existe enquanto há deslizamento. Se parar o deslizamento, essa força deixa de ser calculada dessa forma, porque a força de atrito dinâmica deixa de existir e passa a existir algum outro tipo de força no lugar dela. Beleza? Ainda insistindo na questão da força de atrito estático máximo. Toda vez que você vai tentar empurrar um objeto, se ele não saiu do lugar, você fez uma força menor que a máxima. Né? Menor ou igual, né? Rigorosamente. Menor ou igual que a máxima. Porque se você fizer uma força acima da máxima, ele desliza. E no momento em que ele começa a deslizar, essa fórmula perde o valor e passa a ser a força de atrito dinâmica que vai existir. Portanto, a fórmula que vai calcular essa força é uma outra. Então, o que a gente tem, né, que até os livros trazem isso aqui, né, é que a força de atrito ela começa zero, dependendo de como você está ali movimentando o objeto, né? E aí você pode botar em função de várias coisas, né? Mas você pode botar aqui a força que ele vai usar em relação a um esforço que você está tentando fazer ali, né? Então pode chamar a força de atrito versus F, por assim dizer, né? Mas a ideia é a seguinte: você vai fazendo força e essa força é a força de atrito estático. Chega uma hora que você chega no máximo de força, no máximo. Esse máximo, esse limiar, é uma força que você está exercendo e que o objeto não deslizou. Se você estiver abaixo desse objeto, né, abaixo dessa força, na hora que ele começar a arrastar, você vai caracterizar isso por meio de um número menor de força. Então a ideia é a seguinte, ó. Se você está tentando empurrar o objeto e ele está parado, ou seja, sem deslizamento, você tem um atrito estático, que é uma força que cresce, 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 cresce enquanto você está tentando empurrar. Imagina que você tem uma mesa. Aí tu vai empurrar a mesa, a força para você empurrar a mesa é, sei lá, 500 newtons. Se você fizer 200, a mesa
ela está parada, não saiu do lugar. E se você faz 200 newtons numa mesa que aguenta até 500 sem deslizar, se você faz 200, a força de atrito que está segurando a mesa é 200. Ela repete o esforço que você está fazendo. Porque imagina que loucura seria eu fazer uma força de 200 newtons em cima de uma mesa, ela fazer 500 de volta para cima de mim, para obedecer essa forma. Entendeu o que eu falei? Se eu estou tentando empurrar a força com 50 newtons, com a mesa com 50 newtons, e ela não saiu do lugar, quer dizer que o atrito é 50 newtons. Eu fiz 51, ela saiu do lugar? Não, então o atrito é igual a 51. O atrito repete o que eu estou fazendo. Então eu estou tentando empurrar, tentando, a mesa não saiu do lugar. Quando eu chego no limite, ela sai. Aí, quando ela começa a deslizar, a força de atrito já não é mais a força de atrito estática. Agora é a força dinâmica, e a força dinâmica tem outro coeficiente menor que o estático. Então, o que essa fórmula aqui calcula para você, essa fórmula aqui, ó, calcula esse ponto do gráfico, esse ponto aqui, ó. Só esse pontinho, nada além dele. Se eu quiser saber a situação de tudo que aconteceu antes de chegar nesse ponto, tudo que tiver no meio desse caminho, tudo que está aqui é calculado por leis de Newton, diagrama de força. Por isso a gente começa o problema de força de atrito com o diagrama de força, porque antes de ser um problema de força de atrito, é um problema de força. Então você primeiro tem que entender a situação dinâmica que você tem. E daqui para frente, essa segunda fórmula é a que vai te dar isso aqui, ó. Porque depois que começou a deslizar, a força de atrito não muda de tamanho, ela é a mesma. É μ vezes normal. Não interessa o esforço que você está fazendo para empurrar o objeto. Beleza? Então, a ideia básica é essa daqui. Né? Para a gente ver isso, vamos ver um problema concreto, um nível de dificuldade de intermediário aí, né? Não é difícil, mas intermediário, não é um problema bobo, para a gente analisar e ver como que essa situação das fórmulas vai se aplicar. Beleza? Ó, o problema é o seguinte. Uma caixa contendo livros com uma massa de 25 quilogramas será arrastada a partir... Desculpa, eu perdi a vista aqui, foi mal. Será arrastada a partir do repouso sobre o solo plano e horizontal sob a ação de uma força constante F, de intensidade 160 newtons, representada na figura abaixo. Sabendo que ao longo do deslocamento a caixa receberá do solo uma força de atrito de 50 newtons, pede-se determinar a aceleração da caixa, o intervalo de tempo que ela gastará para percorrer os primeiros 2,4 metros. É isso. Está aqui a palavra atrito. Se você, emocionado, começar a calcular Fá de μ vezes normal, você vai errar. Vai errar, vai fazer errado. Então, todo problema começa com diagrama de força, beleza? Diagrama de força, bom, a força está aqui. Aqui nós temos uma novidade. Essa força F, ela tem um ângulo de 60 graus, ela está inclinada. Isso significa que nós não vamos usar essa força de 160 newtons no nosso problema. Nós vamos fazer o uso das componentes vertical e horizontal que fazem essa força existir. Qual é o problema que a gente tem aqui? A nossa geometria diz o seguinte, ó, imagina que você tem um triângulo retângulo de hipotenusa 160. E você tem catetos, eu vou desenhar um de verde, o outro de azul, para a gente poder ver bem a carinha deles na hora de fazer as coisas. Um verde e um azul, de forma que você tenha aqui embaixo um ângulo de 60 graus. E aqui um ângulo reto. Beleza? Eu quero encontrar o valor de x e y nesse triângulo. Então, seria um problema simples de trigonometria. Ora, seno de 60 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de 60 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, como é que vai funcionar isso?
Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é y sobre 160. Fazendo a multiplicação, o y vai dar 160 raiz de 3 sobre 2, que resulta em 80 raiz de 3. Beleza? Não botei unidade porque eu estou fazendo somente com os lados dos triângulos. Beleza? Estou lá no mundo da geometria. A gente falou isso algumas vezes. Se você estiver fazendo conta com vetor, vetor é desenho. Quando a gente faz conta com desenho? Quando a gente está na geometria. Geometria é a matemática dos desenhos. Beleza? Cosseno de 60. Cosseno de 60 vale 1/2. Isso aqui é x sobre 160. Estou fazendo a formulazinha aqui. Passo 160 multiplicando para lá, x igual a 80. Pronto, isso aqui foram as respostas trazidas para mim lá pelo mundo da geometria. Por que isso aqui é interessante para nós? Porque se eu tiver um vetor horizontal exatamente igual a esse x aqui, ó, e um vetor vertical exatamente igual a esse y, e eu fizer a soma desses dois vetores, a soma desses dois vetores consecutivos vai trazer para mim como resultado esse vetor vermelho. Porque como que a gente combinou que seria a soma de vetor? Desenha o primeiro, tá aqui, o azul. Desenha o segundo, de forma que os dois fiquem consecutivos. Aí o terceiro, quarto, quinto, quantos forem. E o vetor resultante começa no início, termina no fim. Então, é uma seta que começa lá e termina aqui. Então, quando que isso tem utilidade para mim no problema? Ora, se eu tenho esse vetor rosa de 160 newtons, eu posso escrever esse vetor rosa por meio de um vetor azul, que representa a projeção vertical dessa ponta, bem aqui, que me dá esse vetor que a gente chama nos livros de física de Fx, componente x da força F. E o vetor verde, convenientemente, eu não vou desenhar ele aqui. Eu desenho ele aqui, ó. Eu desenho ele aqui. Mas ele é uma cópia, né, daquele ali, que seria o Fy, né? Fy. Então, essa é a maneira que a gente faz para desenhar as componentes dos vetores, beleza? É assim que a gente faz a decomposição. Então, toda vez que eu precisar, eu vou escolher um ângulo, né, e vou, a partir do ângulo da figura, vou tirar as conclusões para poder encontrar as componentes. Outra coisa que você vai encontrar, eventualmente, nos livros de física também, é que a componente Fx está colada no ângulo θ. Ela está acompanhando o ângulo θ. Ela está com o ângulo θ. Então, se você quiser calcular o Fx, você vai pegar o F e vai multiplicar por cosseno de θ. Cosseno de colado, de companhia, de acompanhando. É o mnemônico para tu lembrar, beleza? É isso. E a componente Fy? A componente Fy, ela está sem o ângulo θ, ela está separada do ângulo θ. Ela é a componente que está sentindo falta do ângulo θ, porque eles estão distantes. Então, o Fy vai ser o F vezes seno de θ, né? Vezes seno de 60 graus, no caso, né? Que é o ângulo aí. Porque ela está separada, sentindo falta, né? Está lá longe, beleza? Então, é esse o mnemônico que eu vou fazer para achar as componentes dos vetores, né? E a nossa justificativa para isso está naturalmente ali no básico da trigonometria. Se isso aqui é muito estranho para você, esse é o momento de você parar o que nós estamos fazendo aqui e ir lá na geometria plana, saber calcular seno, cosseno, tangente, achar os lados do triângulo. Você vai gastar bastante energia para conseguir adquirir essa habilidade, mas uma vez que você tem essa habilidade, você consegue você mesmo
executar as coisas aqui, beleza? Como esse é o nosso primeiro problema que envolve decomposição, estou fazendo devagarinho para te apresentar. Aí, conforme a gente vai fazendo mais problemas, aí a gente vai fluindo mais rapidamente aí, até porque a vida é agora e a Sapucaí é grande. Beleza? Então, consigo começar o problema. Qual é o meu problema? Eu tenho uma caixa contendo livros. Essa caixa tem uma massa de 25 quilogramas e ela será arrastada a partir do repouso por meio de uma força horizontal. Foi mal. Por meio de uma força F de intensidade 160 newtons, não é horizontal não. Essa força inclinada aí de 160 newtons. Então o que eu vou fazer? Eu não vou desenhar a força F. Eu vou desenhar a componente horizontal da força F, que é a componente X, que vale 80 newtons. De onde eu tirei isso? Daqui, né? Tirei daqui. E também uma força Y, que eu vou chamar de FY, que está aqui, que vale 80 raiz de 3 Newton. Também acho ruimzão, número com raiz, acho ruim. Estou aqui fazendo um exemplo para a gente sacar uma parada e aí eu tenho que ficar olhando para a cara dessa raiz sem reclamar. Não consegui, né? Estou aqui reclamando. Então, a força F, rosinha, desaparece. Derrubei a caneta. É muita emoção, galera. A força F desaparece e eu substituo pelas componentes Fx e Fy. Por quê? Porque o movimento ou é vertical ou é horizontal, né? Ou é vertical ou é horizontal. O movimento na diagonal é outra coisa, né? Essa caixa ela está se arrastando, né? Está se arrastando. Então eu preciso desenhar as outras forças que atuam sobre a caixa. Que outras forças, né? Ou usando o português Brasil, que outras forças que eu tenho que calcular? Quais são elas? Então, primeiro, força-peso. Força-peso, porque a caixa tem peso. Se ela tem a massa de 25 kg, ela tem peso. Quanto vale o peso dessa caixa? Se a gravidade é 10, ele não está falando aqui, mas nesse daqui eu sei que eu preciso usar. Né? Então, eu posso falar aqui que o peso vai ser 25 vezes 10, 250 newton. Eu estou falando, e que por acaso isso aí, acho que não sei se veio da FUVEST, ele vem num bloquinho separado ali os dados, beleza? Né? Então, eu acho que é FUVEST esse aí. Então, tá aqui, ó, peso 250 newtons. Além do peso, nós temos uma força de contato com o solo. Por quê? Porque se está em contato com o solo, significa que tem normal, beleza? A normal está aqui, ó. Normal está aqui. Então, a força normal para cima. Não me vem com essa fuleiragem de peso normal corta-corta. Não existe isso. Isso é loucura. Ninguém inventou isso aí. Isso é besteira. Besteira. Então, tá aqui, ó. Força normal para cima. Ela vai compor todas as forças que tem aqui. Beleza? Além disso, você não está arrastando para a direita a caixa? Ó, uma caixa contendo livros com massa de 25 kg será arrastada a partir do repouso com uma força de 160 newtons. Você vê que eu não consigo ler esse enunciado sem gaguejar, né? Desculpe. Sabendo-se que ao longo do deslocamento a caixa receberá do solo uma força de atrito de intensidade 50 newtons. Pede-se determinar, letra A, a intensidade da aceleração e na letra B, o intervalo de tempo que ela gastará para percorrer os primeiros 2,4 metros. A nossa missão é desenhar uma força de atrito que seja condizente com isso. E o único jeito de botar uma força de atrito aqui é botar uma força para trás com 50 newtons. Força de atrito igual a 50 newtons. Tá aí, velho. Não tem mi. Não tem nada. A força é essa. Força de 50 newtons. Beleza? Não sai desesperado botando Fat igual a mi vezes normal, porque não é isso que a gente tem que fazer em problemas de atrito. Alguns bobinhos lá, daquelas dezenas, de preferência centenas de exercícios, que você vai resolver, alguns vai dar certo? Alguns vai. Vários não dá. Né? Em vestibulares, até porque eles não querem caçar rolo.
né? Vestibular quer que o aluno saiba ali o basicão. Só que você não pode ficar com viés de que você só vai fazer esse basicão, porque senão você nunca vai acertar um problema de nível intermediário. Aí o problema que vem um pouquinho mais difícil, ele te engana. E as alternativas erradas vão estar lá para te enganar. E o Enem faz isso, beleza? Por isso que eu estou batendo nessa tecla aqui. Feitas todas as observações, nós temos, olha na horizontal como ficou crocante isso aqui, nós temos 80 newton para a direita, 50 para a esquerda. Dá para perceber que na horizontal o que você tem aí é uma força resultante de 30 newtons, porque 80 menos 50 dá 30. Olha aí, até eu fiz essa conta, até eu. Né? E o equilíbrio das forças verticais? Eu sei que as forças verticais estão em equilíbrio e que a soma delas dá zero, porque essa caixinha aí não tem aceleração vertical. Né? Essa força, na hora que você puxou, não vai fazer a caixinha sair voando, supostamente. Né? Não deve fazer. Porque 80 raiz de 3 nunca que é maior que 250. Né? Nunca, não é maior. Se ela fosse mais leve, talvez desse, mas não é o caso aí. Então essa caixa ela se arrasta. Se ela se arrasta, eu só tenho que analisar o movimento na horizontal. E essas forças da vertical... Ah, então por que você desenhou as verticais? Eu desenhei porque elas existem. Porque eu tenho que saber qual é a influência que tem delas aí no movimento. Né? Então, para responder a letra A gente usa exclusivamente aí as forças horizontais. Beleza? Somente as forças horizontais são necessárias para a gente responder a letra A. Então vamos junto. Qual é a intensidade da aceleração? A aceleração chama quem? Qual é a fórmula que nós chamamos quando a gente fala de aceleração? Segundo a lei de Newton, F igual a ma. Que F? F resultante. Qual é a força resultante? 80 menos 50. Se quiser, a gente está fazendo aqui. Ó. Considere que todos os vetores que apontam para a direita são positivos. Aí a força resultante será 80 menos 50, para dar o 30. Beleza? Massa, 25. A aceleração, meu sonho. Então, 30 é igual a 25 vezes a aceleração, significa que 25 vezes a aceleração é igual a 30. A aceleração vai ser 30 sobre 25. Beleza? Aí você faz essa continha do jeito que o seu coração mandar. Você pode, por exemplo, multiplicar por 4 em cima e embaixo. Aí fica 120 sobre 100. Olha como fica bom. 1,2. Né? Você pode ir lá na calculadora fazer 30 sobre 25. Se você tiver a calculadora aí na sua mão, faz isso. Pode armar a continha. Faz o que tu quiser. Beleza? Você é livre. Então, fazendo isso, você vai chegar numa aceleração de 1,2 metro por segundo ao quadrado. No singular, porque 1 é singular. Beleza? Se fosse 0,8, sei lá, 0,8 metro por segundo ao quadrado, no singular. Beleza? 2,6 metros por segundo ao quadrado, porque o número que vem antes da vírgula é o 2, e 2 é plural. Tranquilo? Me siga para mais dicas de concordância. Na letra B, ele pede um intervalo de tempo que ela gastará para percorrer os primeiros 2,4 metros. Olha que legal. Recordar é viver. Você tem um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque eu tenho aceleração. Eu preciso saber o tempo. O tempo quer dizer que não é Torricelli, né? Se eu estou em dúvida da fórmula, um bom caminho é fazer o gráfico de velocidade por tempo e improvisar. Você tem um objeto partindo do repouso, ele acelera até uma determinada velocidade com um intervalo de tempo e ele atinge uma determinada velocidade. Tudo que eu sei é que eu quero saber o tempo e eu sei que essa área aqui, que é o deslocamento dele, vale 2,4 metros, beleza? Que é o deslocamento. Para descobrir a velocidade, eu posso usar aí a tangente do ângulo. Então, V sobre T, no caso, né? Delta V sobre delta T, que é a aceleração. A aceleração é delta V sobre delta T, né? Essa aceleração, 1,2, vai ser o delta V dividido pelo delta T. Né? E aí eu não tenho muita informação mais para conseguir saber o que vai acontecer aí. Né? Então, pode ser que não seja o caminho mais interessante, mas a verdade é que ΔV sobre ΔT é 1,2
e que se eu pegar ΔV vezes ΔT, ΔV vezes ΔT, isso aqui dá 2,4. E aí isso aqui eu resolvo, né? Isso aqui eu resolvo. O que eu não resolvo é esse quadradinho do vídeo que está de novo em cima da informação relevante que eu queria te mostrar, beleza? A equação que a gente tem que resolver aqui, ela é bem tranquila. Ó, 1,2 é como se fosse assim, ó, o ΔV é o y, isso aqui é x. E aí 2,4 vai ser y vezes x. E você resolve um sisteminha, ou então você pode fazer por substituição, também é um caminho, né? Você chegar e falar que y é 1,2x e botar aqui, beleza? Por que eu estou fugindo dessa conta? Por que eu estou desconfortável? Você percebeu que eu fiquei desconfortável? Eu fiquei. Por que eu fiquei desconfortável? Porque é ruimzão, vai ter uns negócios ao quadrado aqui, umas fração, vai ser paia, né? Mas a gente está aí. O serviço é sujo, mas alguém tem que fazê-lo. Vou pegar essa equação aqui, ó. 2,4 é igual a y vezes o x, beleza? Y vezes o x. O y, o que é o y? Que eu acabei de isolar ali na equação de cima. O y é 1,2x. Então, eu vou botar 1,2x vezes o x de novo. Beleza? 2,4 sobre 1,2 dá 2. 2 é igual a x ao quadrado. O x resulta em raiz de 2. O que era esse x, né, na horizontal? Isso aí era o tempo, né? O tempo que passou, raiz de 2 segundos. Você vê que o cara pegou aí uns números muito paia, né? Muito paia. E o y, que é a variação da velocidade. Variação da velocidade é o ΔV, né? No caso, ΔV, eu vou botar aqui, ó, vai ser 1,2 vezes ΔT, né? Então, ΔV, se ele quisesse saber, né, seria 1,2 raiz de 2 segundo. Caiu desse jeito aí, viu, galera? Não inventei esses números aí não, tá? Não fui eu que inventei esses números aí não. Então tá aqui, ó, o intervalo de tempo que ele gastará para percorrer os primeiros 2,4 metros. Está aqui, raiz de 2 segundos. Beleza? Não sei o que ele ganhou fazendo essa simplificação, entre aspas, com essa escolha numérica aí, né? Eu, no vestibular, não colocaria isso para não causar tumulto desnecessário. Beleza? E é isso. Um outro problema de atrito em que a gente precisa, além de identificar a força e tudo mais, fazer uma análise envolvendo esse atrito é estático ou dinâmico, essa força é horizontal ou vertical, tem alguma decomposição, então tudo isso completa esse modelo de problema que vai aparecer por aí. Beleza? Tem outros? Tem outros. E adivinha o que a gente vai fazer? Vamos resolver outros. Lembrando, isso não é uma série de aulas de exercício. Exercício você faz para treinar. Eu estou pegando esses problemas porque a partir deles a gente vê as muitas formas que a gente tem de usar as 3 leis de Newton, que é o que a gente está estudando nesse momento. Beleza? É isso. Valeu, falou, tem mais. Fui.